Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Mateus, que você 24:12. fala sobre o esfriamento do crente, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Bom, isso é bíblico, né? É bíblico que o esfriamento. Você vê que o esfriamento hoje nas igrejas, né? Não nas igrejas, cara, porque assim, tipo, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é: eu não sou um religioso, eu odeio religião. Não sou um religioso. Odeio religião, odeio aquela concepção do pessoal dizer que tudo é igreja, é igreja. E assim, eu não estou falando aqui para ganhar uma ponta, sei que eu nem preciso disso. Só você maratonar minhas pregações lá que você vai ver sobre isso. Então, assim, o amor da igreja, das pessoas hoje, já se esfriou. O amor foi missionário ali perto do Poço de Calda durante 8 anos. E entre as igrejas, por exemplo, decidirem em comprar uma lata de tinta para mandar o meu recurso lá e mandar o meu recurso, eles preferiam comprar lata de tinta. E eu que me enganasse lá, entendeu? Então, o amor da igreja, sabe, já se esfriou faz tempo, né? Mas graças a Deus, assim, que a igreja, eu vejo assim, eu consigo separar a igreja instituição. Porque a Igreja Universal, e eu não estou falando da do Edir Macedo, a Igreja Universal de Cristo sempre vai ter aquelas pessoas que amam, aquelas pessoas que doam, aquelas pessoas que estão envolvidas com a obra missionária. Vai ser pouco, mas vai ter. É por isso que a Bíblia chama de remanescente, né? É os poucos que vão ter. Então, o esfriamento da igreja já está acontecendo. Nós estamos cheios as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Entendeu? As pessoas vão lá na igreja lá, tipo, vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E por quê? Porque também se for todo mundo é igual as academias. As academias, você vê uma academia bem pequena, você pergunta, quantas pessoas você tem aí? Aí eu tenho 1.000 pessoas. Então, se essas 1.000 pessoas fossem na igreja, na academia, não cabia. Então, embora essas pessoas estejam ali indo de domingo em domingo, ou de cada 15 dias, as igrejas estão cheias ainda. Se fosse todas elas, a gente teria que fazer o quê? Uns 3, 4 cultos por dia. Então, assim, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Eu não sei como que acontece lá onde você anda, mas você fala assim: meu irmão, abra a sua Bíblia. Ninguém anda com Bíblia mais. E não é porque o pessoal anda com a Bíblia no smartphone, também não anda no smartphone, ele não abre. E a pior coisa que a gente fez, e eu também sou culpado nisso, né, a minha culpa, né, a gente coloca a Bíblia no telão. Então, quer dizer, pô, se você, não diga o telão dá problema lá, como já deu lá na igreja lá, o pessoal também não está nem aí, não sente falta, você entendeu? Então, muitas vezes a pessoa vai ali, o corpo está ali, mas o espírito, só Deus sabe onde está. Então, essas pessoas, elas já estão tão vazias. Por quê? Porque, tipo, John Wes dizia o seguinte: coloque fogo O seu no seu sermão? sermão Ou ou põe o seu seu sermão no fogo fogo. no fogo? Se você for fazer uma pesquisa aí, tipo, acho que de 100 igrejas, então acho que 100 pessoas que estão pregando ali, acho que 99 daqueles lá tinha que pegar o sermão e jogar longe, meter fogo mesmo. Pastor, rapidinho, uma coisa que você falou aí é que o crente hoje ele virou consumidor. Ele vai na igreja para consumir. Ele quer saber se o som tá legal pro ouvido dele, tá? Que aquilo que é alto para ele é baixo pro outro. Mas não interessa, é para mim. Pode estar alto para mim. Eu não preciso levar a Bíblia, porque o pastor tem toda a tecnologia lá, ele vai colocar para mim, né? Tem que ter Isso. luz da cor que eu gosto, tem que tocar os louvores que eu gosto. Só que eles esqueceram que eles estão indo ali para cultuar e não para ser cultuado. Então, o crente deixou de ser um adorador e virou um consumidor. E é por isso que as igrejas estão cheias, porque ela está indo para consumir. Se ela fosse ali para doar,
Se ela fosse ali para entregar algo, estaria tudo vazio. Porque as Sim. pessoas só querem receber, não quer dar nada, não. Mas eu te cortei, pode continuar, desculpa. Então, assim, praticamente isso. E aí os pastores estão vazios. Quais são os teólogos que nós temos hoje aqui no Brasil? Que a gente conhece de nome, pode ter um monte de negro escondido aí que não recebeu a certa honra de estar com título. Tem um monte. Mas na mídia, que eu também não acredito que seja uma Não, regra, tem nada. você não conhece o que a gente tem de que a gente fala que é os caras top aí da teologia. Luciano Tá? Subirá, Fica tudo usando o livro de negro que escreveu há né? 300, 400 anos atrás, Então, porque não tem nenhum hoje para poder escrever livro para nós. então, assim, um bom teólogo que na minha época, quando eu me converti, era o Caio Fábio, mas o Caio Fábio desandou. Né? Hoje, o que ele escreveu antes dele se meter com política lá ainda é aproveitável, né? Sim. Não pode jogar a obra do cara fora por causa disso. Mas depois que ele se envolveu naquele escândalo da política, aquele escândalo lá, né? Aí já era, entendeu? Então a gente não tem uma referência. E a maioria das nossas referências é tipo assim, são teólogos de fora, John Stott, lá da Inglaterra, assim, entendeu? Então, mas só que assim, boa teologia dos caras que fazem lá, ela também não serve muito para quê? É outro contexto, Né? né? Então, o que falta muito na nossa igreja também é pensadores, pessoas que pensam, que pessoas que, né? Quando eu fiz a minha faculdade de teologia, o que acontece na minha aula de como aprender a fazer um sermão, cara, ele dizia o seguinte, você tinha que o sermão ele era construído, cara, no mês. Cara, mas como que jeito que constrói o sermão no mês? Eu prego, digamos, quase todo dia, 7 vezes por semana, é o mínimo que a gente prega. Como é que você constrói um sermão? Quando você vê, tipo, o Jonathan Edwards lá pregava lá, o Pecadores na mão de um. Um sermão pegou quase três Só anos. que assim, o cara, quanto tempo que ele fez aquele sermão? Demorou um tempo para fazer aquele sermão e o tempo que ele consagrou, porque todo mundo fala do sermão que ele pregou, mas ninguém fala do tempo que ele tirou para a oração, para se Sim, consagrar, para sim. pregar E outra, aquele sermão. ele Agora, era, ele era itinerante também, né, pastor? né? Pregava aquele sermão em vários lugares, era o mesmo sermão em vários lugares, né? Hoje nós temos os pastores locais, que tem que ter sermões diferentes para o mesmo público. E hoje em dia é mais diferente porque você prega hoje seu sermão, aí já está na internet, aí você não pode pregar isso, você vai pregar ele para. A vida mais fácil que eu vejo, cara, é uma vida do itinerante, de verdade. Né? Quando você é chamado para pregar num lugar, lá você fala assim, pô, deixa eu pegar esse sermão aqui, é bom. Você vai lá pregar ele. Agora, prega lá o mesmo sermão, tipo, 2 domingos seguidos lá, para o pessoal falar da tua igreja que você não tem unção, que você não tem sermão, que o pastor não sabe pregar, mas prega lá, entendeu? Então, Yes. é complicado. Mas tem uma questão que o pastor falou aí também, que é culpa nossa de ter aceito esse fardo, porque existe poucos fazendo muito e muitos não fazendo nada. Se tivéssemos entendido o que é um corpo e o reino, não era para o pastor estar pregando 7 vezes por dia, não. Mas a questão também é que, tipo, 7 vezes por semana, desculpa. quando você é pastor de uma igreja, a responsabilidade está em cima de você. Então, você também não vai colocar uma pessoa para pregar que é desqualificado, Não, mas aí é o processo, né? Criar você sucessores, entendeu? E discípulos para e. criar, tipo assim, criar sucessores, isso aí é que está o problema, porque hoje a gente vive uma geração também de líderes Nutella. Ninguém pode falar nada pro cara, que o cara, Mas, tipo, mas, pastor, por que que virou líder Nutella? Porque não existe os brabo lá que fez um sucessor que era brabo, que deu continuidade, que deu continuidade, que deu continuidade. Não, a gente foi deixando, e hoje os caras nem liderado é. pois Hoje o é, cara nem líder tem, nem pastor tem e é pastor. é exatamente isso. E como é que faz agora? Não, mas Como que vai. eu não tô dizendo que o pastor está errado em pregar Não, 7 vezes na semana. não, mas Se esse tipo assim, negócio vem sendo construído lá de trás, dessa maneira da gente não ter dado uma continuidade nas coisas, estourou na nossa cara e está assim hoje. por exemplo, eu tenho em torno de umas 8 pessoas que pregam lá na igreja, mas eu demorei 7 anos para preparar isso. Sim, mas ninguém está pedindo para ser amanhã, de ontem para hoje, não. Sim. Demora. Mas o pessoal quem vai fazer igreja, ele quer a igreja grande hoje, É. entendeu?
A Também não pessoa fala entendeu assim, o conceito de igreja, né? Também não, não mas entendeu o conceito de igreja. não, entendeu que a igreja dá status, a igreja dá dinheiro, e entendeu sim, no sentido da igreja de hoje, entendeu sim. Ah, não, naquilo que é instituição e é financeiro, sim, Então, mas o que acontece hoje? Tem, ó, para você ter uma ideia, tem igreja, né? Eu não vou citar nome para não estragar o seu podcast aí, mas tem ah, igreja que tem franquia. Eu ligo lá em Belo Horizonte, lá, e aí fala assim, ó, queria abrir uma franquia aí da igreja aqui, eu posso? Ah, pode. É assim, assim, assim. Vamos fazer um contrato? Beleza. Né? Aí eu abro uma igreja lá e faço essa franquia, aí eu faço igual aconteceu em São Paulo. Abri uma franquia da igreja, aí houve desentendimento lá, o rapaz falou, eu não quero desse jeito. Não, então vamos separar, eu gastei 10 milhões aqui na igreja, você me reembolsa, eu vou trocar a placa e segue a vida. Tem isso também, meu amigo. não entenderam o que é essa Né? igreja. Você não quer falar sobre isso? É isso. Não, mas não estou refutando você, não. Eu estou dizendo que as pessoas perderam totalmente a visão do que é ser igreja. Só que tem outras igrejas que estão entendendo algumas coisas, estão no retorno, né, ao original, retorno ao que Deus pediu. Tem muita igreja que está voltando para os cultos nas casas. É coisa pequena, são pessoas ali tendo comunhão, todo mundo conhecendo todo mundo se ajudando e Mas, podendo virar uma família, mas mas assim, ó, é de vai antemão, demorar. assim, eu acredito assim, a igreja, ela tem que crescer. A Bíblia diz que de Não 120, inchar, ela tem de que 100, crescer, não a Bíblia diz inchar. assim, ó, de 120 pessoas que teve lá quando Jesus, né, saiu, depois foi lá, Pedro pregou, foi para quantos? 3.000 e quantos? 3.500, né? Sim, mas Depois era mais tudo no mesmo 5, lugar? eu sei, mas foi tipo 5.000, 5.000. Mas quando você pega, por exemplo, quando você pega Atos 2 e 42, você vai ver assim, ó, era tudo no mesmo lugar e era tudo sem ser no mesmo lugar. Porque a Bíblia diz que ele se reunia em templo. O que acontece? Então, a reunião em templo, né, ela é necessária com todo mundo, Sim, mas dizia sim, também que ele se reunia em células, se sim. reunia em casas, É um né? Era culto em público, templo né, e na, pastor? e, e na casa. Então, assim, a igreja, ela tem que crescer, ela tem que crescer. Tem. Não, você não consegue colocar 1.000 pessoas dentro de uma casa, entendeu? Não, Mas, mas mas você, você consegue ter 1.000 pessoas em 50 casas então, mas e você fazer um consegue, culto público com essas 1.000 pessoas que então, entenderam que é ser você igreja. consegue fazer um culto com essas 1.000 pessoas no tempo, Sim, preparando elas para para que estar elas nas possam se casas. reunir nas casas. Por exemplo, a igreja do Po Yong-Chu, quando estava no auge lá, que ele estava vivo lá, cara, era mais de 1 milhão de pessoas. Então não cabia todo mundo no templo. É tanto que eles faziam, tipo, mais de 10 cultos durante o dia lá. Né? Começava os cultos lá 4 horas da manhã. Só Sim, que assim, por que eles cresceram daquele? Porque se reunia nos templos e também se reunia nas sim, casas. Então, no templo você tem a direção e na casa você aplica, sim. né? A questão. Então, é essa questão que muitas vezes, tipo, as igrejas não estão levando em conta, mas é o maior manual de crescimento de igreja é o livro de Atos. É o discipulado. A maior aula de crescimento é discipulado. Só que discipulado leva tempo. Você Leva acabou de tempo. falar aqui que você levou 7 anos para preparar 8 pessoas. Tem pessoas que querem preparar 8 pessoas em 8 dias. Não Não, dá. mas e dessas 8, assim, ainda tem umas Tudo três, bem, quatro que é tudo que pega bem. mais firme, entendeu? Mas tem 8. Não, mas esse que tá aí para pegar mais firme é para continuar deixando você no caminho. Esquenta a cabeça, não. Então, bora lá. Quarta pergunta? Vai lá.